Aleluia. Enquanto isso, abra a sua Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, vá até o capítulo de número 50, e vamos ler o versículo 22. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que aqui estão, aos nossos irmãos, amigos, famílias que estão na live no YouTube, acompanhando, os que vão ver depois dessa gravação. Deus abençoe vocês. Essa palavra vai chegar ao seu coração, você que está aí online. Primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo 50, versículo 22, que diz assim: aleluia. José permaneceu no Egito com toda a numerosa família de Israel. Viveu 110 anos. Aleluia. Quero que você estenda suas mãos para cá em direção à minha vida. Eu quero que você ore por mim. Pode começar a orar, pedindo para que Deus venha usar esse servo, esse humilde pregador, dando sabedoria, revelando a sua palavra. Ore por mim, eu preciso da sua oração. Senhor, atende o clamor da tua igreja. Eu preciso de ti, Espírito Santo. Vem com a tua autoridade, com o teu poder, revelando a tua palavra no meu coração ainda mais. Aleluia. Amém e amém. Amada igreja, esse versículo que nós lemos trata-se da história de José. José tem uma linda história, e hoje nós vamos iniciar essa série, que nós vamos discorrer toda a história de José. Quando eu estudava para trazer essa mensagem para você esta noite, eu coloquei a seguinte frase como um tema desta mensagem: José, ele tinha tudo para dar errado. José tinha tudo para dar errado. Eu tenho certeza que ao longo da história de José, você vai ver que na sua vida você passou algo parecido com José. Mas se eu ou você tivéssemos a mesma história que José, passar por tudo que ele passou, dificilmente nós chegaríamos no final com a história igual a de José. O início da história de José começa no capítulo 37, no versículo 1. Ali se inicia a história de José. Vamos ler, e peço que você que quer acompanhar e os irmãos ali no telão me ajude. No versículo 1 do capítulo 37 diz assim: Jacó, que é pai de José, habitou na terra de Canaã, onde seu pai Isaque tinha vivido como um estrangeiro. Aqui nós vamos ter as seguintes informações: que o pai de José, que se chamava Jacó, estava morando onde o avô de José, que se chamava Isaque, conquistou aquelas terras que ele estava. José estava morando nas terras em que o avô conquistou para ele morar. Aqui nós vamos entender que antigamente era assim que acontecia. Geralmente os pais se preocupavam muito com o que eles iriam deixar para os filhos. Se preocupavam demais. Às vezes os avós deixavam até terra para os netos já morar. A nossa geração agora tem mudado. Na minha, nós até aconselhamos o meu pai a desfrutar daquilo que ele conquistou. Vende o sítio, vai viajar, vai passear, vai cuidar da tua saúde, vai aproveitar. Os filhos vão trabalhar, os filhos vão conquistar o que é deles. E por que tem acontecido isso na nossa geração? Porque a nossa geração
geração de que ganhou tudo de mão beijada dos seus pais, tudo de mão beijada dos seus avós. E agora nós estamos enfrentando uma geração fraca, uma geração que nasce entendendo que tudo é fácil. Eu tenho terra, eu tenho casa, o pai tem dinheiro, o vô tem dinheiro, eu não preciso de ninguém, todos precisam ser subordinados a mim, e parece que a vida fica mais fácil. E se você lembra de alguém, conhece alguém que passou por essa troca da geração, você vai ver que ele vai ter uma vida frustrada. Você vai ver que ele vai ter uma vida de problemas, porque o seu avô foi forte, o seu pai foi forte, porque eles enfrentaram dificuldades, eles enfrentaram gigantes, eles cavaram poços, eles enfrentaram adversidade, mas o neto não enfrentou nada. E quem não enfrenta nada não tem raiz, quem não enfrenta nada não fica forte. Ele até cresce, ele até aparece, mas o primeiro vento, o primeiro problema, ele cai. Eu trabalhei muitos anos com um homem que ele plantava eucalipto, e um dia ele me convidou para ir na fazenda ver os eucaliptos, e nós lá andando naquela fazenda gigante. Daqui a pouco ele passou com a caminhonete e disse assim: Rafa, esse eucalipto não era para estar do tamanho que está. E eu disse: olha, mas era para te ficar contente que ele está grande. Por que tu está triste se ele está grande? Ele disse: não, há um problema, porque se ele estiver grande demais, ele não tem raiz, e aqui é um lugar onde dá vento, e quando vir o vento, ele vai cair, e eu vou perder esse eucalipto. Ele tem que crescer conforme para cima, também nas suas raízes, também para baixo. E nós estamos vivendo numa geração em que nós só queremos crescer, nós só queremos aparecer, nós só queremos estar na frente de todo mundo, mas não nos preocupamos com as raízes. E eu vou lembrar você uma coisa: quando raiz cresce, ninguém vê. Você passa por uma árvore e vê as folhas, vê o fruto, vê o tamanho dela, mas a raiz você vê bem pouco. Você vê só algumas partes para fora, mas você não consegue ver até onde ela vai. Mas eu tenho um conselho para dar para esta geração que tem sofrido muito. Deus é especialista em te mostrar como é crescer raiz. O Espírito Santo é especialista em nos ajudar a não nos preocupar em aparecer, em o que os outros estão vendo, aonde nós estamos chegando, é onde nós estamos sendo firmados. Porque quando o dia difícil chegar na tua casa, quando o dia difícil chegar na sua vida, não vai ser o teu pai, não vai ser a mamãe, não vai ser o teu melhor amigo que vai fazer tu ficar em pé, vai ser as suas raízes, vai ser aonde você está alicerçado. Então José estava num ambiente confortável, seguro. No versículo 2, nós vamos ler que a história da família de Jacó, mas agora ele vai dizer sobre José. Mas para aí, a história não é de Jacó? Por que vai começar a falar sobre José? Porque na maioria das famílias, e até no dia de hoje é assim, Deus sempre vai escolher um entre os seus para levar adiante, para levar com longevidade a história da família, a história do patriarca. Se o pai tem 5 filhos, é muito difícil que os 5 consigam chegar lá no alto, romper. Sempre vai ser um, às vezes o mais novo, às vezes o mais velho, às vezes o do meio. Deus com os seus projetos, Deus com as suas particularidades. Mas é
difícil todos chegar. E é por isso que na história de Jacó, que teve muitos filhos, somente José vai ter a maior história, somente José vai ter o maior legado. Por quê? Porque Deus se agradou de José e deixou e escolheu José para marcar a história da família dele. E quando o Espírito Santo me revelou isso no coração, eu lembrei de nós quando era pequeno, nós três, pouca diferença de idade. Imagina, 3 terroristas. Nós era 3 terroristas. E havia sempre uma disputa de quem era o mais querido, de quem ia chegar mais longe, de quem era mais paparicado. Tinha o que ficava mais doente. Tinha uma mais nova que até ficava doente para ganhar iogurte. Então, sempre teve. Você que foi criado com mais irmãos, você vai lembrar também que sempre tinha. Só que não adianta ficar se brigando para ver quem Deus escolheu. É Ele que escolheu. Quantas famílias você conhece que os irmãos estão todos brigados? Porque um quer ser mais rico que o outro, porque um quer ser mais sábio que o outro, porque um quer chegar mais longe que o outro. Mas entendendo a vontade de Deus, nós entendemos que se aquele que Deus escolheu para levantar na família, querendo os demais ou não, se ele continuar no caminho, Deus vai levantar. E acabou. Não é nós que vamos mudar. E o bom é entender que se nós estivéssemos todos brigados, se a minha família não fosse unida e não entendesse de que é melhor atender à vontade de Deus do que eu tenho que ser maior do que os meus irmãos, nós estaríamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje? Nunca, nem aqui, nem em lugar nenhum. Nós devemos entender que não importa se você foi o escolhido para estar lá em cima ou não, entenda a vontade de Deus e colhe com aquele que foi escolhido por Deus, porque a bênção sobre ele vai chegar em você também. A bênção sobre ele vai chegar em você também. Porque se tem uma coisa na Bíblia, é aquele que é abençoado por Deus, ele não fica com a bênção para ele precisa repartir, porque quanto mais reparte, mais vem, é uma fonte, quanto mais reparte, mais vem. Então, se você não foi o escolhido para chegar mais longe, mais alto, fica colado com quem foi, porque você vai ser abençoado também. A história de José. Seu filho tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabras com os seus irmãos, cooperava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Entretanto, José compartilhava com seu pai sobre a má fama dos seus irmãos. Aqui José era o bebezão da casa. Aqui José era o paparicado do pai. E aqui nós já entendemos uma coisa: ele foi escolhido por Deus para chegar na frente, para ser o mais usado, para ser o mais rico da família, para ser o mais abençoado da família. Ele foi escolhido, e acabou, foi Deus que escolheu. Mas qual é a segunda coisa que nós vemos? Irmãos, ele com 17 anos, um jovem, um adolescente, ele já pastoreava rebanho e ovelha do pai. Então, se é uma coisa que eu aprendi, é que Deus não escolhe vadio. Se é uma coisa que eu aprendi, é que Deus não escolhe vadio. Deus não escolhe gente que não quer fazer nada, que só pensa em si, que não bota a mão em nada, que não cuida de nada. Irmãos, Deus não escolhe. Mamãe, mas eu não tenho vontade de fazer nada, mas eu não tenho vontade. Quem sabe porque você ainda não entendeu a vontade de Deus para a tua vida. Quem sabe eu não entendi ainda o que Deus tem para mim. E é por isso ainda que eu não sinto aquela vontade de viver o que Deus tem, de trabalhar no reino de Deus. Agora, se você não tem vontade de fazer nada, nenhum trabalho para sustento da tua casa que não tem vontade,
eu acho difícil você viver as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Eu podia mentir aqui, dizer que você vai ser abençoado, você vai romper, você vai ficar rico, e criar um cenário aqui, você seja responsável, seja trabalhador. Ah, não, é sempre Deus dizendo, vai, eu estou contigo, levanta, anda, vai. É assim que funciona. Mas eu sei que em nosso meio aqui, existem pessoas responsáveis, pessoas que colocam a mão na obra. Você que sustenta a sua família, você que batalha arduamente para romper as necessidades, tenha certeza de uma coisa: você está chamando a atenção de Deus. Quem sabe você não está vivendo o melhor momento da sua vida, mas saia daqui com essa palavra no seu coração: você está chamando a atenção do Deus Todo-Poderoso. Outra coisa, José compartilhava com seu pai a má fama dos seus irmãos. Os irmãos de José, gente, pensa nos caras ruins. Pensa nos caras ruins. E eles faziam as tramas dele, quem sabe vendiam uma ovelha lá, faziam uns rolos clandestinos lá. E José vinha aí, falava para o pai, vinha aí e entregava ele. E aqui, irmão, a Bíblia é um livro fantástico, Charles. Por quê? Porque ela não esconde o defeito daquele que é usado por Deus. Ela não esconde o defeito daquele que é escolhido por Deus. Por quê? Porque José está fazendo fofoca, irmão. José está fazendo fofoca. E geralmente, quem tem mais intimidade com o pai é aquele que entrega tudo. É aquele que... Eu me lembro que eu andava mais com o pai, trabalhava de servente com ele, estava sempre colado com ele, e automaticamente ele perguntava as coisas para mim. Quando eu quebrava alguma coisa em casa, quando dava um BO lá, ele perguntava, e quem era que... Às vezes eu entregava, e às vezes eu até tinha dó e deixava passar, dizia que não via, dizia que... Mas pensa numa coisa que acontece nas famílias, irmãos. Gente levando fofoca daquilo que não se... Ninguém nem perguntou. Já está fazendo fofoca, vai criar contenda, vai criar discussão na família, vai criar problema dentro de casa. E daí aqui eu até coloquei, botaram uma palavra aqui, né? Compartilhava com seu pai. O escritor aqui quis embelezar a palavra de Deus. Não precisa não, irmão. Não precisa disso não. O que nós temos que entender é que, se você quer compartilhar algo que está acontecendo com o teu irmão, dobra o teu joelho e ora a Deus e apresenta na presença de Deus. Dobra o joelho e intercede pelo teu irmão. Não leva adiante não. Ainda mais se você ouviu de alguém que nem sabe se é verdade. E geralmente, irmãos, eu aprendi uma coisa ao longo da minha vida, Patrick. Eu aprendi, porque fofoqueiro não gosta de mim. Os fofoqueiros não gostam de mim, irmão. É difícil alguém vir fazer uma fofoca para mim. Por quê? Porque ele sabe que eu não gosto. Só que eu também sei de uma coisa agora. Você consegue fazer um autoanálise com você. Se você tem um fofoqueiro perto de você que gosta de você, se você diz assim, não, mas tem um fofoqueiro aí que me ama, provavelmente você é um também. Por quê, irmão? Por quê? Porque irmão. Porque o fofoqueiro está louco para espalhar, ele está louco para fazer contenda. E ele vai achar alguém que quando diz assim, tu sabe quando você põe a mão lá? Conta, vai, conta, como? O fofoqueiro gosta desse. Pelo amor de Deus, irmãos, isso não é de Deus. Ore, quando você vê o seu irmão fazer uma coisa errada. Quando vem alguém com algo, falaram, ore por esse irmão, não leve adiante. Você não levando adiante, você atrai as bênçãos de Deus para a sua vida. Deus, quando está lá em cima olhando, que você recebe uma fofoca e não leva adiante, eu tenho certeza do que eu estou falando, irmão. Você está atraindo a presença de Deus para a tua vida. Aleluia! Vamos para o versículo 3.
Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era o filho da sua velhice, e mandou-lhe fazer uma túnica adornada. Irmãos, aqui uma grande discussão, tem várias vias, mas eu vou aqui usar duas. Por quê? Porque tem o grupo de que ele está errado, mas tem um grupo de que ele está certo. Por que ele devia amar mais um filho que o outro? Isso é errado, não pode. Todo mundo concorda. A mãe ama todos iguais, o pai ama todos iguais. Só que aqui no texto está dizendo que Jacó teve José na sua velhice. E só os pais aqui que têm um filho na sua velhice entendem que chega na velhice você está mais sábio, você está mais calmo, você está mais carente de carinho e atenção. E o seu filho, como é pequeno e ele depende mais de você, há uma ligação maior. Porque os seus outros filhos, quando nasceram, você estava trabalhando, você estava com compromisso, você não tinha tanto tempo de dar atenção, você não teve tanta intimidade. Mas agora que você está mais velho, você tem mais tempo. E é isso que eu entendo na vida de Jacó. Não é porque ele decidiu amar, não é porque, não, a circunstância levou ele a amar mais José. José tinha mais tempo com ele, agora ele tinha os filhos grandes que ia trabalhar para ele, para Jacó. Então ele tem mais tempo para ficar com José. É por isso que os avós amam os netos muito mais do que os filhos. Porque muitos avós não trabalham mais, estão aposentados, têm todo o tempo do mundo para dar carinho para os netos e a intimidade fica maior. E quando eu entendo isso, eu não posso deixar de falar que no mundo espiritual é a mesma coisa. No mundo espiritual, meu amigo, é a mesma coisa. Sabe por quê? Porque às vezes, meu irmão, a gente entra na igreja e vê Deus usando aquela irmã. Mas o que ela tem que Deus usa tanto ela? Às vezes a gente olha na igreja e vê o irmão lá sendo usado, o irmão rompendo, o irmão estava em dificuldade, agora está muito melhor, e você pensa, mas o porquê que está acontecendo isso na vida dele? Eu também estou dentro da igreja, eu também estou no mesmo lugar, por que não acontece comigo? A intimidade. Deus ama todos nós igual. Ele deu o Filho para morrer por todos. Só que aquele que procura mais intimidade com Ele tem mais atenção dele. Aquele que tem mais intimidade com Ele ganha mais a atenção dele, irmão. Isso é fato. Quanto tempo nós temos orado com Deus? Quantas vezes por semana nós paramos, entramos no nosso quarto, no nosso carro, ou indo para o trabalho e falamos com Deus e buscamos intimidade com Ele? Quanto tempo, irmão? Quanto tempo na semana você tira para falar com Deus? O tamanho da sua intimidade com Ele vai ser a reação daquilo que Ele vai fazer na tua vida. Você olha um irmão aqui sendo usado por Deus, mas você não sabe quanto tempo ele ora, quanto tempo ele busca a Deus. E nós precisamos nos nossos dias. Nós queremos ser usados por Deus, queremos sabedoria, queremos chegar mais longe, mas não queremos pagar o preço, não queremos nos santificar, não queremos orar, não queremos viver a palavra. E aquilo que Deus faz na nossa vida é só resultado daquilo que nós depositamos aos pés dele. Por isso, saia daqui esta noite querendo mais intimidade com Deus, querendo buscar mais a Deus para entender e viver aquilo que Ele tem na tua vida. Aleluia! Eu tenho certeza que muitos deixam de viver aquilo que Deus tem para a vida dele. Muitos, irmãos, porque acham que é só estar aqui dentro da igreja, só aceitar Jesus, é só se batizar. Tem algo a mais. Tem algo a mais. Eu sempre tive um trabalho, sabe, um problema comigo, e tenho até hoje luto com isso. Nas empresas que eu trabalho, no lugar que eu estou, dificilmente eu vou pedir algo. Dificilmente eu vou pedir algo. E às vezes eu estou trabalhando num lugar e estou ali sofrendo com alguma coisa há um tempo. Vem alguém ali, trabalha uma semana, trabalha um mês, e vai lá e pede para o gerente,
alguém que tem autoridade e já ganha, já recebe. E eu fico bravo lá, pô, por que eu não fui lá pedir? Não, com Deus é a mesma coisa. Com Deus é a mesma coisa. Quanto mais perto você estiver dele, quanto mais intimidade você tiver com ele, mais ele vai te responder. Você já viu um avião passar lá em cima? Você não entende, não passa pela sua cabeça o tamanho de que é o avião. Agora, se você for lá no aeroporto, quando ele está lá parado, você consegue ver o real tamanho dele. É o mesmo avião, é? O que mudou? É porque você está mais perto. Decida estar mais perto de Deus. Decida buscar intimidade com Ele. Satanás vai parar de tocar o terror na sua vida, na sua casa, na sua família. Nós temos visto famílias enfrentar por problemas muito pequenos, irmãos. Pequenos. O inimigo tem destruído famílias por problemas pequenos. Mas a distância de Deus, a distância da palavra de Deus, faz tudo isso ficar muito grande. Faz tudo isso ficar impossível para você. E alguns falam, mas parece que quanto mais eu chego perto de Deus, quanto mais intimidade com Ele, pior fica. Parece que o problema aumenta. Sabe por que aumenta? Você já saiu de um quarto bagunçado? Você já saiu de um quarto bagunçado? E quando você voltou à noite, quando você abre a porta sem ligar a luz, você sabe que o quarto está bagunçado, não sabe? Você saiu dele, você sabe. Mas está tudo escuro. Você está vendo a bagunça? Não está vendo. Acendeu a luz, viu a bagunça. É por isso que fica mais difícil, irmãos. Porque quando nós nos chegamos a Deus, quando nós buscamos a presença dEle, Ele é a luz, Ele clareia tudo, Ele é o caminho. E quando a luz chega, os problemas começam a ficar visíveis para quê? Para serem resolvidos. Para serem resolvidos. E daí você não pode achar que num passe de mágica tudo vai ser transformado. Não, os problemas vão ser resolvidos, os gigantes vão cair e Deus vai te dar sabedoria, Deus vai dar poder para a tua vida, para as coisas mudarem. Isso é palavra. Deixe a luz brilhar. Decida acender a luz desse quarto aí dentro de você. É o que mais nós ouvimos, irmão. Mas ficou difícil, mas vai ficar mesmo, irmão. Acendeu a luz, agora tem que organizar. Agora, uma frase que eu digo para todos: isso vai ser por pouco tempo. Isso vai ser por pouco tempo. Não desista. Isso vai ser por pouco tempo. Por quê? Porque aonde a luz chega, onde a presença de Deus chega, as coisas vão sendo transformadas. E depois de transformada, você vai viver o melhor tempo da sua vida. Você vai viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Quantos testemunhos nós temos aqui em nosso meio? De pessoas que estão vivendo aquilo que Deus quer para a vida deles, e nem nos seus melhores sonhos eles imaginavam que queriam viver. E você vai conversar com ele, vai conversar com ela vai ter um momento na vida dela que ela teve um quarto escuro, que ela sabia que precisava ser organizado, mas ela decidiu que a luz entrasse lá e que tudo fosse para o lugar. Tem um hino que eles cantam, essa casa é sua casa, não ela para você, Jesus, muda as coisas de lugar. Eu vejo os irmãos cantando assim, eu digo, Jesus, será que eles sabem mesmo? Será que eles sabem mesmo? Eles entendem o que eles estão cantando. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua amor. E daí canta, sente a presença de Deus. Mas quando Deus vem, quer que eu mudo? Eu vou mudar. Vou entrar dentro dessa casinha aqui, vou começar a limpeza, vou começar a botar os móveis no lugar, vou começar a dizer quem entra e quem sai dessa casa. E daí nós já dizemos, não, peraí. Não.
Decida viver, decida andar na luz, decida andar no caminho. Só assim nós vamos viver aquilo que Deus tem para nós. No versículo 3, vai dizer que além de Jacó amar mais José que os outros irmãos, ele deu uma túnica colorida, adornada. Imagina, os irmãos de José andavam com túnica também, porque era a roupa daquela época, mas era de outra cor, Pet, era de uma cor só. Quem sabe marrom, quem sabe cinza, porque eles andavam em estradas de chão, poeira. Daí você imagina os irmãos de José tudo com uma roupa com uma cor só, e aparece José com um presentinho do papai, um vestidão colorido, com várias cores. Imagina no que deu, imagina no que deu, imagina no que transformou aquela casa. E aqui eu tenho uma pergunta para fazer para você. Não, será que Jacó não viu que ia dar B.O.? Será que ele não viu que os irmãos já não gostavam de José porque ele andava fazendo uma fofoca, e agora Jacó vai lá e faz um vestido colorido para ele? Irmãos, é o pai colocando o filho na prova, é o pai colocando o filho na prova, é o pai dizendo: eu vou dar problema para ti, eu vou fazer os teus irmãos ficar com mais raiva de ti. E a gente entendendo isso, a gente acha que Deus não pensa assim. A gente acha que o nosso Deus de amor, love, Ele não faz assim com nós. E eu tenho uma palavra para você: Ele faz. Ele faz assim. Quando Ele decide te usar, Ele vai fazer com que as pessoas olhem para ti e não vejam uma túnica com uma cor só, vejam várias cores na sua vida. E o que isso representa espiritualmente? Eles olham para você e vejam qualidades, vejam dons que outras pessoas não tenham. Eles vejam você. Quantos já falaram para você assim: não, tu tem algo diferente, tu tem algo que não, o que tu tem? Não, mas eu não tenho nada, eu me visto igual a todo mundo. Não, eu olho para ti e vejo algo diferente. Quantos já chegaram lá no teu serviço e disseram assim: cara, olha, tu não me desce, posso nem olhar para ti? Tudo isso são cores, tudo isso são cores que o Pai está te dando. E parece que para quem está usando a túnica, cria-se problemas em sua volta. Mas nós não devemos entender assim. Nós devemos entender que se foi o Pai quem deu, Ele sabe do que vai acontecer. Se foi o Pai quem deu, Ele já está com um plano preparado para aquilo que vai acontecer. Por que eu digo isso? Porque tem um monte de gente que já ganhou a túnica e não quer usar mais. Porque quando colocou, quando começou a usar, começou um monte de gente a apontar, a falar mal, dizer: olha lá o soberbo, olha lá, ele acha que é diferente de todo mundo, ele acha que é melhor que todo mundo. Quem ele acha que é? E você tem se entristecido. O Pai te deu a túnica, não foi para te entristecer. O Pai te deu a túnica só para você ver quem estava ao seu redor. O Pai te deu a túnica só para revelar os coraçãozinhos, Regi, daqueles que estavam ao redor dele. É só para isso. É para você conhecer quem você pode confiar. É para você conhecer quem você pode levar para dentro da sua casa. É para você conhecer quem pode você contar os seus sonhos. É por isso que o Pai dá a túnica. Então não deixe de usar, não deixe. Por quê? Porque quem também vive na presença de Deus, ele vai olhar para você com a túnica e vai dizer: estamos juntos, nós vamos viver o que Deus tem para a nossa vida. Ele não vai te fazer mal, ele não vai te caluniar, ele não vai desejar o mal para você. Ele vai orar por você e vai dizer: nós vamos viver o que o Pai tem para nós. Aleluia! O versículo 4: seus irmãos perceberam que seu pai amava mais do que a todos os seus outros filhos e odiaram, tornaram tão invejoso que não conseguiram mais nem falar de maneira amigável. Eu coloquei aqui: muitas das vezes queremos estar perto de quem não suporta o que carregamos.
Tia Janete, agora piorou o negócio. Agora os irmãos deles não conseguiam mais nem olhar na cara deles, Charles. Eles não conseguiam mais nem estar perto deles. Quantas vezes acontece isso com nós? Quantas vezes acontece com nós? Você tem que entender que o que você carrega é muito maior do que o que as pessoas estão vendo. Se afastaram de você, se não conseguem mais falar contigo, se não conseguem mais olhar na tua cara, é porque eles não suportam ver aquilo que Deus tem para a tua vida. Para de querer perto quem quer fazer mal para você. Para de insistir em amizade que te levam para longe do propósito. Pelo amor de Deus, Deus está fazendo tudo isso para esfregar na sua cara, para você ver que essas pessoas não querem ver você vivendo o sobrenatural na presença de Deus. E você ainda quer estar perto. Não, mas eu gosto dele, eu gosto dela, eu amo ele. Ore, entregue na presença de Deus. Peça para Deus transformar a vida dele, peça para Deus transformar a vida dela. Só que tem momentos de que nós precisamos entender: essas pessoas querem matar a nossa fé, essas pessoas querem nos levar para longe da presença de Deus. E nós já vamos encerrar, partir para o final dessa primeira parte da série José. Qual é que é o cenário que José está vivendo? Perto do pai, tudo bem, papai cuidava. Longe do pai, os irmãos não podiam olhar na cara dele, falavam mal dele. Quando via ele com a túnica, meu Deus, tu imagina o que estavam falando de José para a vizinhança. Aquele nosso irmão lá é um mimadão, aquilo lá não vai dar nada, ele está lá debaixo da saia do papai. Tu imagina o quão mal falavam de José. Sabe o que é mais maravilhoso no versículo 6? É que vai dizer aqui, ó, versículo 5, capítulo 37. Ora, José teve um sonho. Ora, José teve um sonho. Eu vou ficar por aqui no sonho. Por quê? Porque tudo que o inimigo quer para as nossas vidas, todo o levante do inimigo para as nossas vidas, Andrei, é para quê? Porque ele sabe que se nós continuarmos no caminho, se nós continuarmos buscando a Deus, daqui a pouco Deus começa a apontar aquilo que Ele quer para as nossas vidas. E Ele sabe que quanto mais nós andamos no caminho, mais nós temos a certeza, Pet, de que Deus está conosco. E é por isso que José sonhou. E esse sonho veio de quem? Veio de Deus. Deus deu um sonho para José. E não foi um sonho de barriga cheia. Não foi um sonho de que ele foi dormir e sonhou coisa com coisa. Foi uma revelação de Deus para a vida dele. E nessa revelação veio direção para a vida dele. Veio Deus mostrar que estava com ele mesmo em meio às adversidades. E eu quero parar por aqui e dizer a você: quem sabe o inimigo já fez com que você parasse de sonhar. Quem sabe com as afrontas dos seus irmãos, quem sabe com as afrontas daqueles que te rodeiam e não entendem o plano de Deus na tua vida, você já parou de sonhar com aquilo que Deus tem para você. Você já não acredita mais. Você diz assim: não, Deus não está nesse negócio. Espírito Santo. Não, Deus não é comigo, porque se Ele fosse comigo, eu não estava vivendo o que eu estou vivendo. Eu venho aqui na autoridade desta palavra de Deus dizer para você: Deus está contigo, e esta noite Ele diz: eu tenho sonhos para você, e os meus sonhos, e nos meus sonhos para a sua vida, você não está nesse cenário, você não vai continuar vivendo desta maneira, mas você precisa decidir viver os sonhos de Deus. Você precisa decidir viver os sonhos de Deus. Tem aquele hino maravilhoso: os sonhos de Deus são maiores que os meus. Por quê? Porque às vezes a gente sonha e quer que Deus assina. E quer que Deus diga assim: gostei do sonho, vai acontecer.
Tem sonhos que nós temos particulares, que até Deus decide, pela sua bondade e misericórdia, que nós vivemos aquele sonho. Mas o sonho que eu estou falando aqui é aquilo que Deus quer para a tua vida, é o propósito, é o plano de Deus para a tua vida. É aquilo que é sobrenatural, é aquilo que você não conhece, não sabe o que vai acontecer, mas Ele quer começar a dar direção para você. Ele quer começar a apontar aquilo que Ele tem na tua vida. Mas isso só vai acontecer se você decidir viver. Isso só vai acontecer se você tirar essa tristeza do teu coração. Se você parar de dizer: não, eu vou ser mais um à beira do caminho. Os meus irmãos todos foram, todos cresceram, todos são. Eu não vou ser nada. Eu não vou chegar a lugar nenhum. Decida sonhar. Decida crer. Decida acreditar naquilo que Deus tem na tua vida. Ele te ama tanto. Ele não te abandonou. E a maior prova de que Ele te ama é que Ele entregou o seu Filho para morrer por ti naquela cruz, para te dar a salvação, para te dar a vida eterna. Satanás tem soldado a tua mente, tem colocado pensamentos na tua mente, dizendo: Deus te esqueceu, Deus não te ama, eu não tenho sonho nenhum mais, eu não vou chegar a lugar nenhum. Mas esta noite o Espírito Santo está aqui para te dizer: volte a sonhar, volte a crer, volte a acreditar naquilo que eu tenho na tua vida. Debaixo dessa palavra, assim sentado como você está, eu quero perguntar se tem alguém aqui que deseja aceitar a Jesus ou retornar aos caminhos. Quem sabe você está parado, quem sabe você não aceitou esse Jesus, porque só vive os sonhos de Deus aqueles que aceitam a Jesus. Só vive os sonhos de Deus aqueles que decidam aceitar a Jesus. Quem sabe você quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador esta noite. Eu quero pedir para você levantar uma de suas mãos. Você ter coragem de tomar essa decisão. Por quê? Porque é uma decisão que tem que ter coragem. É você abrir mão dos seus sonhos, é você abrir mão das suas vontades e dizer: eu quero viver diante da promessa desse Deus. Eu não quero mais viver aquilo que eu acho que é bom para mim, porque enquanto eu decidi viver aquilo que é bom para mim, só tem dado errado, eu só tenho me frustrado. Mas eu quero viver aquilo que Deus tem para mim. Eu pergunto mais uma vez: tem alguém aqui que deseja aceitar a Jesus? Se tiver alguém aí na live, vendo essa live, e Deus, o Espírito Santo falou ao seu coração, e você quer aceitar a Jesus, você decide viver os sonhos de Deus novamente para a sua vida, coloca nos comentários aí: eu quero aceitar a Jesus como meu único e suficiente Salvador, e você vai viver os sonhos de Deus para a sua vida. Eu quero convidar você a se colocar sobre os seus pés. Quero chamar aqui o nosso violeiro para adorar ao Senhor. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo fala ao meu espírito de que há pessoas aqui que não acreditam mais que pode viver aquilo que Deus tem para a vida dela. Você perdeu a esperança, você não acredita mais em sonhos, você só está vivendo, deixando a vida te levar. Aleluia. Quero convidar o Ministério de Intercessão para vir até aqui à frente. Glória a Jesus. Você não acredita mais que pode viver os sonhos de Deus para ti. Eu quero orar por você, nós queremos orar por você. Eu quero convidar para você sair do seu lugar e vir até aqui à frente. Não tenha vergonha, não tenha vergonha, pois a graça que Deus vai derramar neste lugar vai ressuscitar os seus sonhos, vai arder a promessa no teu coração uma vez mais, porque Ele está aqui. Oh Espírito Santo, a presença dele está aqui neste lugar.
os seus sonhos. Você vai viver a promessa de Deus para a tua vida. Oh, aleluia! Você que deseja uma oração, você que a palavra de Deus em alguma área falou no seu coração e você quer uma oração, chega até aqui à frente, nós queremos orar por você. Você que deseja uma oração aí no seu lugar, coloque a mão no seu coração. Nós vamos orar, a banda pode começar a louvar. Nós vamos começar a orar. Oh, nós vamos atrair a presença de Deus para este lugar. Os sonhos vão ser ressuscitados. A promessa está de pé. Oh, o Espírito Santo falou ao teu coração. Você vai viver. Você vai viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Você vai viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Em nome de Jesus. Pare de se preocupar com aqueles que te zombam. Pare de se preocupar com aqueles que não acreditam em você. O Deus que te prometeu é fiel para cumprir. O Deus que te prometeu é fiel para cumprir. Oh, Espírito Santo, vem. Vem sobre os teus filhos. Vem sobre os teus filhos, Pai. Vem sobre os teus filhos, Pai. Oh, Espírito Santo. Chama o céu para buscar. Veio para nos resgatar. Feche os olhos, adora o Senhor. A presença do Senhor está neste lugar. Vem, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, com os teus filhos. Mostra a eles, Pai. Mostra a eles o que tu Maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte vencesse. A morte venceste, tu Você que conhece, adora o Senhor. a tumba vazia agora está. Vem curando todas as O feridas. céu de agora Vem arrancando toda a amargura. glória Vem com o teu mas bálsamo. ressuscitaste. Oh, manifesta a tua presença, Pai. Manifesta a tua glória em nosso meio. Nós te adoramos, Senhor. Hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, toca os teus. Toca os Poderoso teus, esse Pai. nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Feche seus olhos, Deus Pai Todo-Poderoso. Eu preguei aquilo que é a tua palavra, Pai. Eu preguei, Senhor, o que a tua palavra ministra aos nossos corações. Que tu és o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E os teus planos são melhores do que os nossos. Nós, Senhor, iremos viver aquilo que tu tens sobre as nossas vidas. E que nenhuma obra do adversário, que nenhuma seta maligna, que nenhuma arma preparada contra os teus filhos, nem
nenhuma delas venham prosperar, pois as tuas mãos estão a nos guardar. Nos guarda, Senhor, nos protege, nos cobre com teu sangue precioso. E se porventura Satanás tem tramado armadilhas aqui contra as famílias que aqui estão, que venha ser quebrada agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda obra do mal venha ser quebrada agora em nome de Jesus. Que a hora que os teus filhos colocarem as plantas dos seus pés lá nas suas casas, a tua presença venha inundar naquele lugar, que naquele quarto venha ter paz, que naquele quarto venha ter sossego, dá um sono de paz para os teus filhos. Oh Espírito Santo, tu és real e nós te adoramos. Nós te adoramos. Você pode aplaudir, você pode glorificar e exaltar o nome santo do Senhor.